Oi, oi, gente! Aqui é a Júlia da Sandra Cedro e nesse vídeo a gente vai explicar para vocês a construção desse suéter, que foi o suéter Madre que a gente fez em parceria com a Pinguim, especialmente para esse Dia das Mães de 2025. Então vamos lá para a aula? Para fazer o nosso suéter Madre, a gente vai precisar de mais ou menos 6 novelos do fio hortênsia. Essa quantidade vai variar de acordo com o tamanho da blusa que você for fazer, então atente-se às instruções e também às medidas finais na receita. Sugestão de agulha para esse fio é de 3 milímetros. Se você tiver o ponto muito apertado, daí eu sugiro que você aumente um pouquinho, pode ir para 3,5 ou para 4, tá bom? Marcadores de carreira é sempre interessante quando a gente vai tecer vestuário, tesoura e fita métrica. Então eu vou começar aqui com a explicação do quadradinho que a gente vai fazer para nossa blusa. Para iniciar, a gente vai fazer um círculo mágico, pode fazer como você estiver acostumada. E eu vou contar 8 pontos baixos para o meu círculo. Então, aqui eu fiz o meu círculo e vou começar a colocar os pontos baixos. Não aperta o ponto, não tensiona, para que o círculo fique bem fechadinho. 3, até o T8. Vou fechar o círculo. Vou fazer uma finalização simples, então eu venho embaixo aqui do meu primeiro ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Organizo o trabalho, subo uma corrente e agora eu vou trabalhar 16 pontos baixos. Então, eu venho no primeiro espaço, faço um ponto e nos próximos eu vou fazer aumentos. Então, aqui eu tenho 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e completo o último, aqui no último espaço, para juntar com aquele primeiro que eu fiz sozinho no início do meu círculo. Fecho em ponto baixíssimo e organizo o meu trabalho. Agora, a gente vai fazer 16 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu faço uma correntinha para iniciar a carreira. O primeiro ponto alto eu gosto de trabalhar como se fosse um ponto baixo e uma corrente. E aí, eu tenho aqui a altura do meu primeiro ponto alto de mentirinha. E aí, eu vou fazer a corrente de separação. Depois, ponto alto normal, no próximo espaço, corrente de separação. Ponto alto normal no próximo espaço, corrente de separação, e assim eu vou intercalar até dar a volta completa na minha carreira, ficando com 16 pontos altos. Chegando aqui no final da carreira, não esquece de fazer a correntinha final, e aí a gente vai unir no primeiro ponto alto. Então, eu fiz ponto baixo e uma correntinha e fiz a corrente de separação. Então, eu vou colocar a minha agulha embaixo, aqui atrás da correntinha que eu fiz como se fosse ainda parte do ponto alto e faço um ponto baixíssimo, finalizando o ponto e a carreira. Agora, a gente vai alternar nas correntinhas de separação da carreira anterior o seguinte: um leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos e um ponto baixo. Então, a gente vai começar fazendo uma corrente para iniciar a carreira e no primeiro espaço eu vou fazer o meu ponto alto de mentirinha, que é ponto baixo e corrente. Esse é meu primeiro ponto. Vou fazer mais 2, porque o leque é feito com 3 nesse caso. Então, eu fiz 3 pontos altos, 3 correntinhas, e de novo 3 pontos altos saindo do mesmo espaço de base. Tenho aqui o meu leque. No próximo espaço de correntes, eu vou fazer um ponto baixo. De novo, um leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E assim, vocês vão intercalando por toda a carreira até dar a volta completa. Chegando aqui no final do quadradinho, a gente vai fazer o último ponto baixo. E vamos encerrar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. E aí, a gente vai obter esse resultado que parece uma florzinha aqui, uma mandala.
Agora, a próxima carreira, a gente vai precisar conduzir o nosso ponto até chegar aqui no canto, então, a gente vai andar com um ponto baixíssimo e chegando aqui, a gente vai começar o nosso canto do quadradinho. Então, a gente vai fazer uma corrente para dar a altura da carreira, que vai iniciar aqui. Vamos fazer um ponto alto daquele jeitinho, ponto baixo e correntinha. E aí, a gente vai começar com um leque, que são 3 pontos altos, né? Então, aqui eu já fiz 2, mais um, 3. 3 correntes. E, novamente, 3 pontos altos. Esse aqui é o primeiro canto do meu quadradinho. Aí, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, um ponto alto em cima do ponto baixo, 2 correntes de separação novamente, um ponto baixo dentro do leque, no espaço de correntinhas, 2 correntes de separação mais uma vez. De novo, a gente repete ponto alto em cima do ponto baixo, 2 correntes de separação mais uma vez, e vamos fazer o canto. Então, eu venho no espaço de correntinhas e trabalho 3 pontos altos, 3 correntes, e novamente no mesmo espaço, 3 pontos altos. E aí, eu vou repetir essa sequência por toda a carreira para eu criar o formato do quadrado. Então, aqui eu retomo 2 correntinhas, ponto alto sobre o ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo no meio aqui do leque, e assim eu vou repetindo essa sequência até dar a volta completa. Chegando no final da carreira, faz as 2 correntinhas, não esquece, e aí a gente vai unir na corrente aqui, como se fosse o nosso primeiro ponto alto, né? Então, eu finalizo aqui a minha quinta carreira. E aí, eu vou fazer uma correntinha para dar a altura da carreira e vou fazer a última sexta carreira aqui toda em ponto baixo. Então, eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. No cantinho, eu vou colocar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Ponto sobre ponto. E no espaço de 2 correntinhas, a gente pode colocar só um ponto baixo, para não embabadar. Depois, ponto no ponto alto, um ponto nas correntinhas, um ponto no ponto baixo, um ponto nas correntinhas, um ponto no ponto alto, um ponto nas correntinhas, ponto sobre ponto. Chego no próximo canto e trabalho novamente 3 pontos. Vou dar a volta completa trabalhando assim em ponto baixo. Então, tô aqui finalizando o nosso quadradinho. Não é um quadradinho extremamente complexo, ele é um quadradinho pequenininho. Vocês vão fazer ao todo 28 quadradinhos desse. Para a união, vocês vão trabalhar em ponto baixíssimo, juntando esses quadradinhos. E aí, vocês vão fazer uma união de fileiras de 6 quadrados. Então, são 4 fileiras de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para os ombros, 2 quadradinhos, tá bom? Que aí a gente vai criar um decote quadrado na nossa blusa. Então, 2 para cada lado aqui de ombros e 4 fileiras de 6 quadrados para a parte da frente. Vou mostrar aqui para vocês as costas, que é feita simplesmente em ponto alto. Então, eu comecei com 106 correntes e trabalhei em fileiras de vai e volta com o ponto alto até eu atingir o comprimento que eu obtive para frente da minha blusa, e aí eu finalizei. Seguindo a receita escrita de vocês, vocês vão ver que depois a gente vai unir os ombros, né? Então, esses 2 quadradinhos que são meus ombros, depois que eu tiver as costas feitas, eu vou unir, fazendo uma costura em ponto baixíssimo também. Então, eu tenho ali a parte da frente e as costas, e vou deixar a lateral
aberta para eu trabalhar depois a manga e a união, tá? Então, eu vou unir somente ombros, frente com costas. As mangas foram tecidas em meio ponto alto e ela ficou com um comprimento de uma manga 3/4. Se você quiser fazer manga comprida, pode também, mas considere que você vai gastar mais material, mais fio, tá bom? Então, a gente trabalhou em meio ponto alto, a carreira é de vai e volta, a gente não fez no circular, a gente depois costurou aqui na parte de baixo da manga para que a gente tivesse esse efeito da trama. Se não quiser, tudo bem também, pode ir fazendo circular, inclusive em espiral, se não quiser fazer finalização de carreira. O importante é deixar essa textura um pouquinho em relevo aqui para dar esse efeito sanfonadinho que a gente quis passar para a manga. A gente criou um detalhe para que ficasse mais confortável, para esse decote ficar ajustado na cabeça, daí ele poderia ficar apertado para vestir. Então, a gente fez esse detalhe dessa abertura com o botãozinho, vou explicar aqui para vocês. A gente trabalhou em meio ponto alto também. Vocês vão fazer por 5 carreiras em vai e volta, então vai e volta no meio ponto. E nas 3 últimas carreiras, vocês vão deixar aberta, ou seja, você não vai finalizar, fechar o baixíssimo, virar o trabalho. Você vai deixar aberta, sem fazer o baixíssimo, e vai e volta. E aí, a gente vai criar uma alcinha de correntinhas mesmo, que a gente vai usar para prender aqui o nosso botãozinho. E aí cria esse detalhe super delicado também na peça e facilita o vestir, tá bom? Para não lacear o seu decote e também para não ficar difícil de passar, tá bom? Depois de vocês terem trabalhado o decote, aí a gente pode fazer a união das mangas. Como eu falei para vocês, vai estar aberto aqui na parte de baixo, porque a gente trabalhou em vai e volta. E aí, a gente pode fazer a união das mangas em baixíssimo e também da lateral. Então, vai aproveitar o mesmo fio que vai vir aqui para unir e já desce para fazer essa costura. Ah, não fez a manga dessa forma, fez direto em espiral ou de forma circular. Aí, você já vai estar com a manga conectada, você só vai precisar unir a lateral, né, da blusa aqui, frente com costas. Para barra, é exatamente o mesmo processo. Já tá com a blusa toda conectada, daí vai poder fazer a sua barra e vai tecer em meio ponto alto, tá bom? Vai fazer carreiras de vai e volta, vai pegar na alcinha de trás, por mais ou menos de sugestão aí, 9 carreiras. Claro que isso aqui vai depender do gosto do corpo de cada um, quem quiser mais comprida pode fazer mais carreiras, quem quiser mais curtinha pode fazer menos carreiras. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de tecer o suéter madre junto comigo. Se vocês fizerem e postarem, não deixe de marcar @fiospinguim e também @sandalicedro, porque a gente ama ver e repostar o trabalho de vocês lá nas nossas redes sociais, tá bom? Um beijo, valeu e até a próxima!